ES Brasil entrevista Ellen Scopel Comete e Ana Carolina Júlio para falar sobre as atividades do Conect Fecomércio, um projeto que completa neste mês de outubro o seu primeiro ano, com uma produção surpreendente de dados. Ellen, Carolina, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Vamos começar falando sobre como surgiu a ideia de estruturar o Conect Fecomércio, que funciona como um grande observatório, né, do comércio capixaba. O projeto ele teve início, ele surgiu lá com uma ideia de se constituir dentro do Estado do Espírito Santo o primeiro observatório. E não só o observatório do comércio, mas também que ele pudesse ir além com outros eixos que hoje a gente separa, como observa, desafia, engaja e acelera, aonde a gente pode trazer também o cumprimento e auxiliar no Estado do Espírito Santo o cumprimento de algumas metas aqui. Como, por exemplo, a questão das startups, que hoje o Estado do Espírito Santo ele tem uma meta a ser batida e a mobilização capixaba pela inovação ela acompanha isso muito bem, de uma forma muito brilhante. E nessas metas a gente está aí para poder contribuir, onde a gente traz essa questão da possibilidade de criação de startups para o desenvolvimento das dores, que nós levantamos por meio do Observa. O Engaja, ele já traz uma preocupação maior em trazer a questão da cultura da inovação para dentro do Estado. Então nós temos uma meta, e uma meta grande, de realizarmos dentro do Estado, em 3 anos, 15 capacitações profissionais, com foco na cultura da inovação, onde a gente comece a trazer um pouco dessa perspectiva para dentro do comércio, dos serviços e turismo do Estado do Espírito Santo. Então, é um trabalho bem, digamos assim, importante que o Estado faz, e aonde a Fecomércio e a FAES estão de mãos dadas desenvolvendo esse projeto. Hoje a gente tem essa preocupação muito grande em desenvolver essa capacitação. Esse ano nós já trouxemos a Beia Carvalho. Ela veio para trazer um pouco dessa quebra desse paradigma, de trazer a questão da inovação como focado 100% na tecnologia. A gente sabe que não é. A inovação ela tem um foco nas pessoas e nós trouxemos para começar a discutir isso e mostrar a importância da quebra desse paradigma. Paralelo a isso, hoje a gente já desenvolve as ações do Eixo Desafia. A gente está já com alguns resultados do Observa, focados no segmento do comércio alimentício, onde a gente trabalha supermercado, onde a gente está desenvolvendo aí com um grupo de candidatos, de alunos das mais diversas instituições de ensino, desenvolvendo possíveis soluções para as dores que foram levantadas nesse primeiro momento. O nosso objetivo hoje é que esses meninos sigam uma trilha de inovação e ao final desse ano eles já estejam aptos a seguir para um programa de incubação e depois um programa de aceleração. Então isso para a gente, acho que é uma entrega muito grande, assim como o próprio observatório, que a gente está aí a vias, Carol, de fazer essa entrega oficial. Então todas essas entregas constituem o nosso projeto Conect Fecomércio, que é um projeto hoje que ele é muito gratificante para todos nós, muito gratificante para a FAESA estar aí enquanto mercado, trazendo esse mercado para dentro da instituição. A gente acredita muito na formação dos nossos alunos junto com o mercado, formar realmente para o mercado e estar junto da Federação do Comércio, que hoje representa aí para o Estado do Espírito Santo só em empregabilidade, uma empregabilidade de mais de 70% aí, Então a gente está fazendo, acho que um diferencial muito grande para o Estado. Esse projeto, acho que é importante a gente falar, ele é apoiado pelo Governo do Estado do Espírito Santo, pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, pela SECT, pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Espírito Santo, a FAPES, e ele também é apoiado pela Mobilização Capixaba pela Inovação. Então esses são os nossos parceiros, os nossos apoiadores de fomento, para que a gente consiga fazer essa entrega fantástica para o Estado do Espírito Santo. E Carol, você é a coordenadora geral da parte de pesquisas, do Conect. O que vocês realizaram de pesquisas nesse primeiro ano? Primeiro, agradecer o convite, uma alegria estar aqui. A gente está na boca do gol para comemorar um ano de Conect, o lançamento do projeto para a sociedade civil. Então, foi no dia 17 de outubro do ano passado, a gente está bem pertinho. E nesse um ano, pensando nesse eixo Observa, que é justamente observar a economia capixaba, com foco no comércio,
nos serviços e no turismo também, né? Então, a gente começou trabalhando realmente com essas 3 categorias, né? Então, comércio, serviços e turismo. E aí, monitorando os indicadores que são clássicos, né? Que são do IBGE. E aí, quando a gente abre, a gente também tem indicadores próprios, né? Que vêm da CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio, e que a gente também vai trabalhar lá no Conect, que são dados de consumo. Então, a gente vai trabalhar também com endividamento, inadimplência e intenção de consumo das famílias capixabas. E a gente vai monitorar também mercado de trabalho, aí com dados do CAGED, do Ministério do Trabalho. E nesse primeiro ano, a gente conseguiu consolidar uma entrega com 9 relatórios mensais. Então, assim como o Instituto Jones, que é um parceiro que trabalha com a gente, até mesmo a indústria, vão monitorar esses segmentos, a gente também vai fazer o mesmo. Só que com foco no comércio. E um diferencial que a gente tem é a partir da pesquisa quantitativa, a gente vai para uma pesquisa qualitativa. Então, por exemplo, a gente percebe que o comércio cresceu. Na hora que a gente vai mergulhar no dado, tem um destaque ali para supermercados. A gente vai entrar em contato com o sindicato, com os empresários e vai perguntar para quem está na ponta, no dia a dia, o que está acontecendo. Então, isso vai dar uma riqueza para a gente para fazer uma análise econômica desse segmento específico aqui do Estado. E de que forma o empresário pode usar essas informações para o negócio dele? Isso é muito interessante. Por exemplo, a gente tem um parceiro que ele já monitorava os dados da CNC, justamente para poder entender a intenção de consumo dos capixabas, né? Então, agora que a gente tem um relatório mensal, fica muito mais fácil para esse empresário monitorar a intenção de consumo. Então, imagina, se eu estou com algum item que eu estou com bastante estoque, né? Porque eu terminei uma estação e estou migrando agora outono e inverno para uma primavera-verão. Se eu sei que o capixaba tem emprego, tem renda e está pensando em consumir, porque ele conseguiu quitar suas dívidas, caramba, então eu posso fazer uma promoção com aqueles itens que estão ali em estoque, né? Então, para esse tipo de monitoramento de indicadores, né, ajuda o empresário a poder ou comprar mais ou menos, né, pensando em estoque, ou fazer promoções, por exemplo, né, para poder dinamizar esse estoque e abrir espaço, né, para uma nova leva de mercadorias. O Conect, assim, o nosso projeto observatório, ele está para ser lançado oficialmente. Então, hoje, a plataforma ela não foi lançada, né? A gente está para lançar, mas a gente já divulgou, e até como parte do projeto, os panoramas. E esses panoramas já repercutiram assim, muito positivamente dentro do Estado, principalmente nessa questão da tomada de decisões por parte do empresário. Então, isso a gente já tem um feedback muito positivo, e em breve a gente vai estar lançando realmente o portal, né? Onde a gente vai estar consolidando, e aí lá vão ter outros dados, vão ter mais dados, na verdade, né? Uma pesquisa mais qualitativa dos dados e quantitativa, onde o empresário vai poder ter mais ainda subsídio para a tomada de decisões dele. E, Carol, nesse período, teve algum dado que surpreendeu a própria equipe do Observa? Eu queria mostrar antes, né, os grandes números do Conect, do Observatório. Então, como a gente tem 9 relatórios mensais e a gente está completando um ano, então a gente está falando de 90 relatórios divulgados, né, todos no site da Federação do Comércio. E aí a gente também teve um seguinte exercício, né? Já que a gente monitora a economia mensalmente, quando a gente virou o ano, a gente lançou os primeiros panoramas da economia capixaba, né? Justamente nesses eixos que eu falei, né? Comércio, serviços, turismo, mercado de trabalho e consumo. Então, relatórios mensais, mais um panorama. E aí, no primeiro semestre agora, tem menos de um mês, mais ou menos, a gente ampliou o escopo e a gente lançou o Panorama 6 e o Panorama 7, né? Abrindo para comércio exterior e abrindo para saúde também, né? Que assim como o turismo é um tipo de serviço que a gente muitas vezes não tem essa clareza de entender que é serviços, né? E aí agora, no dia 24 de outubro, a gente vai lançar panoramas do primeiro semestre da economia capixaba. Então, é um trabalho que é acumulativo. A partir do momento que você monitora mensalmente, naturalmente você fecha um ano. Naturalmente você fecha o semestre. Mas o meu queridinho, pessoalmente falando, foram os panoramas que a gente lançou no início do ano, em março mais ou menos. Por quê? O projeto tinha 6 meses de vida e a gente já conseguiu fazer uma entrega
com bastante corpo, né? E a gente foi percebendo que a gente estava muito bem na economia no ano passado, mas muito bem nos últimos 13 anos. Então, a gente fez uma retrospectiva e a gente falou de como que a economia capixaba estava performando, não só em 23, mas também nos últimos 13 anos. E a gente percebeu que a gente veio crescendo acima da média nacional de forma muito consistente, né? E sem querer dar spoiler, a gente está vendo a mesma coisa agora no primeiro semestre deste ano, que a gente continua em destaque na economia nacional. Você vê como o dado é importante, né, para ter essa visão maior do cenário, né, do setor comercial, também da indústria. Exatamente. Mas isso aponta. E nessa perspectiva de futuro aí, vocês vão lançar algum produto novo, alguma novidade? Sim, é o que a Ellen acabou de comentar. Um projeto, ele vai consolidando entregas, né? Você vai construindo com tijolinho, tijolinho, tijolinho e constrói um muro, né? Então, o relatório mensal são os tijolos. Quando a gente consolida, isso vira um panorama da economia capixaba. E agora a nossa próxima consolidação é a entrega do Portal do Comércio, que é o site, né? Então, observatório do comércio-es.com.br. Então, nesse site, a gente vai encontrar os relatórios mensais que a gente já publica hoje, via Federação do Comércio, e também uma coisa chamada Power BI, que são os dados, né? Porque o nosso projeto, ele vai trabalhar com inovação e com inteligência de dados. Então, na hora que eu tenho um BI, eu coloco esses dados que o pesquisador acessa de forma palatável e concentrada para a sociedade e para o empresário. Então, por exemplo, né, eu falei com vocês aqui da onde a gente tira os dados, né? IBGE, Instituto Jones, CNC, Ministério do Trabalho, Ministério de Comércio Exterior, o MDIC. Então, são pelo menos umas 20 fontes de dados. Com esse portal, em vez do empresário precisar abrir 20 BIs, ele abre um BI só e está tudo ali consolidado. E, em geral, os dados, eles são apresentados para que um pesquisador os entenda. No portal, a gente apresenta para que a sociedade entenda. Então, tem uma tradução para que a gente consiga mostrar não só o relatório, que é uma análise já consolidada, mas o número que fez com que a gente chegasse no relatório, né? E a partir daí vocês estão começando a construir, então, uma série histórica que, né, vai dar todo uma série histórica. Então, por exemplo, a gente tem dados específicos do Espírito Santo, que são dados da CNC, para falar de inadimplência, de consumo, de expectativa de consumo, que são dados que para o empresariado valem ouro, né? Vão ajudar nessa previsão de demanda, na gestão de estoques. E esses dados, eles vão estar ali, bem acessíveis, bem palatáveis, para que quem quiser acessar os acesse. E aí o relatório vem para complementar esse dado, né? Então, que análise que eu posso fazer em relação a esse dado? E se a gente for usar assim, de uma forma superficial, a gente pode dizer que, com base nesses dados, o setor de serviços está bombando. Está bombando. Essa é uma pergunta que a gente sempre recebe, né? Então, lembrando que comércio é comércio, serviços, turismo, e pensando no projeto, a gente abriu o escopo, né, para saúde e comércio exterior. Comércio exterior, por exemplo, a movimentação do ano passado para esse ano, ela cresceu 40%. Se a gente for pensar em carros elétricos, né, que é uma grande tendência, até por uma questão de sustentabilidade, 70% dos carros que entram no Brasil o fazem por meio dos portos capixabas. E daqui a gente escoa essa mercadoria para todo o país, né? Café. A gente tem um café Conilon, que está crescendo muito em exportação. Então, não só o Arábica, mas também o Conilon. O café Conilon cresceu 300% só nesse ano em relação ao ano passado. Então, o nosso estado é um hub logístico, né? A gente tem uma posição geográfica muito favorável, a gente tem incentivos fiscais, né? E aí, a gente vai movimentar serviços de transporte, serviços contábeis, serviços aduaneiros, toda a questão atacadista também é muito importante. Uhum. E a equipe por trás disso tudo, como é que vocês estão estruturados? Hoje nós temos uma equipe de pesquisadores, todos são bolsistas, tá, do projeto.
desse grande projeto de fomento que a gente desenvolve. E eles são divididos por área, né, Carol? Onde a gente tem bolsistas que se complementam entre si. Carol pode falar um pouquinho. E a gente tem outros bolsistas também que atuam na área administrativa do projeto e na área de eventos também. Então, hoje é uma equipe bem completa. Hoje nós temos 20 bolsistas no total que trabalham nesse projeto. Parte deles fica dentro da Federação do Comércio, onde trabalham diretamente com os dados. E o restante deles ficam dentro da própria FAESA, onde a gente lá faz a parte administrativa do projeto e lá a gente faz a execução das maratonas e a execução de todo o eixo Engaja também. Pode complementar, Carol, um pouco? Isso, o corpo técnico, né, os pesquisadores que vão trabalhar com esses dados, a gente está falando de um time de 11 pesquisadores, né, eu tenho uma equipe de 10 pesquisadores, então a gente vai ter profissionais já com larga experiência, forte formação acadêmica. Então, todo mundo tem mestrado, doutorado e experiência de mercado, né? A gente é um time multidisciplinar, a gente tem economistas e administradores e a gente trabalha com pesquisas qualitativas e quantitativas, né? E também tem a equipe da Federação do Comércio, especialmente a equipe de comunicação, para que a gente possa ter momentos como esse aqui com a imprensa, né? Contando para a sociedade o que a gente faz e divulgando ainda mais esses dados, né? E esses indicadores econômicos, né, com os quais a gente trabalha. Para nós, né, Carol, eu acho que agradecer muito a oportunidade de estar aqui falando. Tanto aí eu vou falar em nome da FAESA como em nome da FEComércio. É um projeto muito grandioso que o Estado do Espírito Santo desenvolve. Eu acho que é muito importante a gente poder tornar cada vez mais público esse projeto. Então, que a sociedade possa aproveitar muito todos esses dados, que os empresários possam utilizá-los para a tomada de decisões e para qualquer outra ação que eles precisem desenvolver dentro do Estado. E eu acho que todo mundo ganha com isso, né? Nós ganhamos muito enquanto instituição de ensino, a Federação do Comércio ganha muito também enquanto federação, e o governo do Estado também no atingimento, né, no apoio aí que nós podemos fazer no atingimento das metas. Então eu acho que a gente tem só a agradecer a oportunidade de estar aqui, para a gente é um prazer. E a gente vai estar sempre disponível, tanto na FAESA como na FEComércio, para auxiliá-los no que precisar e para trazer informações também, sempre aí, né, com as novidades que a gente tem do nosso projeto, né, Carol? Agradecer a oportunidade, né, porque quando a gente fala de pesquisa aplicada, a gente está falando de trazer esse conhecimento acadêmico, de certa forma, né, para além dos muros da universidade. E para que isso aconteça, é fundamental que a gente, enquanto pesquisador, né, que a gente faça esse movimento de comunicação. Porque, como você falou, a gente está num contexto, 2024, onde a gente tem muito dado. Quem nunca entrou no Google e ficou perdido? Isso é dado. Agora, como que a gente tem uma curadoria para que esse dado se transforme em informação? E como que a gente faz para divulgar essa informação para quem precisa? Para que isso faça a diferença, de fato, para a nossa economia. Então, o Connect, ele existe porque essa parceria com a imprensa existe. E é dessa forma que a gente vai fazendo essa movimentação e faz com que a pesquisa seja pesquisa aplicada. Então, para a gente é um prazer, né, estar aqui, tendo essa oportunidade para conversar mais um pouquinho sobre o projeto. Obrigada. Obrigada.